Um matador profissional decide se aposentar, mas se torna alvo de um antigo cliente. Essa é a proposta do livro O Seminarista, de Rubem Fonseca, que será tema da prova de redação do vestibular 2019 da UERJ, sobre o qual conversamos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Sou conhecido como especialista, contratado para serviços específicos. O despachante diz quem é o freguês, me dá as coordenadas e eu faço o serviço. O Seminarista, publicado em 2009, é o 11º romance policial de Rubem Fonseca, considerado um dos escritores mais importantes do gênero em nosso país. Esse livro marca a estreia do autor na Agir, selo do grupo editorial Ediouro, que atualmente publica suas obras através de outro selo, o Nova Fronteira. Esse foi o meu primeiro contato com a obra de Rubem Fonseca, que eu só conhecia através de adaptações como a minissérie Agosto, da Rede Globo, e a série Mandrake, da HBO, estrelada pelo Marcos Palmeira no papel do personagem mais famoso criado pelo autor. Para os fãs, esse não é considerado um de seus melhores trabalhos, mas eu pessoalmente, apesar de uns furos aqui e ali na história, achei ela bem interessante. Em O Seminarista, acompanhamos a história de José, um ex-seminarista expulso por seu comportamento libidinoso e que hoje ganha vida como matador profissional, conhecido no meio como o especialista, o melhor do ramo. Através de um homem conhecido como despachante, ele recebe seus alvos, fregueses, como são chamados, que ele executa sempre com um tiro na cabeça. Ele não quer saber quem eram ou o que faziam suas vítimas, por isso evita ler jornais no dia seguinte da execução para manter a impessoalidade do seu trabalho. Mas José decide que é hora de abandonar a profissão, quer dedicar o tempo de sua aposentadoria a 3 grandes paixões: livros, filmes e mulheres. No entanto, quando finalmente acha que está livre do passado, se vê perseguido por um antigo cliente que acha que ele possui informações importantes recebidas de um freguês. O que a gente tem aqui em O Seminarista é o tipo de história mais clichê do universo policial. O matador que se aposenta e é perseguido por um antigo cliente. É o tipo de história que já foi inúmeras vezes recontada tanto na literatura policial quanto em filmes do gênero. Mas apesar da proposta nada original, o Rubem Fonseca não me decepcionou nesse primeiro contato com sua obra. Pelo contrário, o livro é narrado em primeira pessoa, sob o ponto de vista do protagonista José. Temos aqui um texto bem humorado, objetivo e envolvente, caracterizado pela oralidade urbana e muitas frases em latim. É o tipo de história que pode ser lida, devorada em poucas horas, porque apresenta uma trama interessante e frenética, delineada por uma escrita seca, ágil e bastante popular, mas sem deixar de lado o discurso inteligente, pautado no exagero e na ironia. No início do livro, acompanhamos o especialista contando alguns de seus casos, histórias contundentes que servem para estabelecer a personalidade do protagonista, que age sem remorsos, porém sem qualquer tipo de prazer particular. Ele encara seu ofício como qualquer outro, apenas o compromisso de executar seu serviço, como faz qualquer trabalhador. A partir daí, com o desenvolvimento da história, acompanhamos um crescendo da violência, com episódios cada vez mais brutais e chocantes, que elevam a trama a um nível caótico e até inverossímil, assumindo assim contornos de paródia do próprio gênero policial, com requintes sanguinários que lembram muito o estilo do cinema de Quentin Tarantino. Lá pelo meio da história, você que já leu o livro deve ter notado uma situação inusitada: o retorno repentino de um personagem aparentemente morto. Assim que eu me deparei com essa passagem, eu retornei algumas páginas para ver se eu não tinha deixado passar algum detalhe mais sutil. Mas a verdade é que o autor não inseriu aqui nenhuma justificativa para esse retorno. Para mim, o que o autor fez aqui foi inserir um elemento nonsense para desviar a atenção do leitor. Aliás, por mais clichê que seja a proposta desse livro, eu não consegui prever a conclusão da história. Não que o final seja algo brilhante ou surpreendente, mas sinceramente não era o que eu esperava.
trama. Rubem Fonseca planta ao longo da trama diversas dúvidas na cabeça do leitor, o que amplia o rol de possibilidades para a conclusão, incluindo o que acabamos lendo aqui. Mas realmente passou bem longe do que eu tinha imaginado. Mas eu confesso para vocês que o final foi o menos importante para mim, e sim o desenvolvimento da história. A forma como Rubem Fonseca construiu um enredo no entorno desse protagonista essencialmente excêntrico e humano é o que torna essa leitura realmente interessante. Para o vestibulando, eu acho interessante observar o debate ético-moral envolvendo a condição imutável de assassino do protagonista. Quando José acredita que se livrou do trabalho ao se aposentar, ele se vê novamente sugado de volta ao velho ofício. No começo, agindo como detetive dos próprios crimes, tentando desvendar de quem ele se tornou alvo, e num segundo momento, movido pelo sentimento de vingança, o que denota, de forma alegórica, que a punição de Zé é essa eterna prisão que representa o seu ofício, que jamais irá libertá-lo ou lhe proporcionar a sonhada vida pacata. O Seminarista não é o tipo de livro escrito para agradar críticos, e sim proporcionar uma leitura prazerosa para fãs do gênero policial, que Rubem Fonseca domina com maestria. Aqui ele não assume uma posição presunçosa de reinventar o gênero, e sim contar uma boa história que sirva de passatempo para os seus leitores. É o livro que eu recomendaria para alguém que queira intercalar uma leitura mais densa com algo leve e dinâmico. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para adquirir O Seminarista através do site da Amazon. Comprando livros através dos links postados nos meus vídeos, você estará contribuindo para a manutenção desse canal e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!